Olá, bom dia, seja muito bem-vindo a essa edição de sábado. E vamos juntos conferir o que foi destaque nessa semana no Brasil e no mundo. Começamos essa edição falando de saúde. Um artigo publicado na revista científica Science afirma que pegar Covid 2 ou mais vezes ao ano pode ser comum com a variante Ômicron. Ter Covid 1, 2 ou até 3 vezes por ano pode ser comum para quem vive exposto a Ômicron e as suas subvariantes. Essa é a conclusão de um estudo feito por pesquisadores de uma universidade na África do Sul. Em artigo já publicado em revista científica na Science, eles apontam que reinfecções, que eram considerados eventos raros nas ondas provocadas pelas variantes Beta e Delta, se tornaram comuns após o aparecimento da Ômicron. Na pesquisa foram analisados quase 3 milhões de testes positivos de laboratório até janeiro deste ano. Nas ondas pré-Ômicron, as ocorrências de reinfecção eram pontuais e associadas à queda de imunidade após 6 meses da proteção adquirida. No estudo africano, ser infectado novamente pela Covid pode acontecer em intervalos menores, de 3 meses. Um dos motivos, além da Ômicron e suas subvariantes serem mais transmissíveis, é que a infecção ocorre pela mucosa nasal e as vacinas são dadas no braço de forma intramuscular. A boa notícia é que, segundo divulgado pelo jornal The New York Times, uma vacina nasal está sendo desenvolvida em uma universidade americana com o intuito de ajudar o corpo a produzir anticorpos que capturam o vírus antes mesmo que ele tenha a chance de se ligar às células. Mas especialistas apontam para a necessidade de se pensar em aperfeiçoar as vacinas tradicionais, para que elas contenham as novas versões do coronavírus. Enquanto elas não chegam e a reinfecção é uma realidade, as vacinas em uso e as máscaras continuam sendo as principais aliadas para quem busca proteção contra a Covid neste momento. E vamos falar agora sobre o bolso do brasileiro, porque quem tem dinheiro guardado na poupança está saindo no prejuízo. Em abril, esse investimento, que é o mais popular do país, completou 20 meses seguidos de perdas para a inflação. A cada mês, o dinheiro guardado na poupança tem encolhido. Em abril, o investimento mais popular do país completou 20 meses de perdas para a inflação. A rentabilidade da poupança foi de 0,56% em termos nominais, enquanto a inflação, medida pelo IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, foi de 1,06%. Com isso, a caderneta teve um retorno negativo de 0,5%. Na prática, significa dizer que o dinheiro guardado desvalorizou, perdeu o poder de compra. E esse problema tem se repetido a cada 2 anos. No acumulado em 12 meses até abril, a poupança teve um rendimento real negativo, descontada a inflação, de 6,58%. A última vez que a poupança teve ganhos reais no acumulado em um ano foi em agosto de 2020. Mas a poupança não é a única aplicação que vem perdendo para a inflação. Com a alta da Selic, a taxa básica de juros, as melhores opções de investimento são em renda fixa, que superam a rentabilidade da poupança e podem dar retorno superior a 1% ao mês, dependendo do prazo da aplicação. De acordo com especialistas, a tendência é que a poupança renda no máximo o mesmo patamar da inflação, e por isso seria uma opção de aplicação apenas para curto prazo. A empresa Samarco foi autorizada a ampliar o complexo minerário onde ficava a barragem de Fundão, em Mariana. A empresa poderá intervir em 35 hectares de Mata Atlântica, sendo que 11 deles estão em área de proteção permanente. 7 anos depois da tragédia que vitimou 19 pessoas após o rompimento da barragem de Fundão, a mineradora Samarco foi autorizada a ampliar a atividade do complexo minerário germano, que fica localizado entre as cidades de Mariana e Ouro Preto. A liberação foi concedida pelo governo de Minas Gerais. Na prática, o Conselho Estadual de Política Ambiental, o Copan, liberou a empresa para intervir em 35 hectares de Mata Atlântica, dos quais 11 estão localizados numa área de proteção permanente, uma região protegida com a função ambiental de preservar recursos e assegurar o bem-estar das populações. Esse complexo minerário é composto por um conjunto de unidades que desenvolvem uma série de atividades, desde a extração até o transporte de minérios por minerodutos. E nessa autorização do Copan, dada em março, é pontuada a necessidade da ampliação
licitação para manter a continuidade dos planos de lavra nas minas de Alegria Sul e Norte, ambas no Espírito Santo, a fim de potencializar o aproveitamento de minério e a manutenção dos teores de produção a partir de 2022. Em nota, a Samarco confirma a liberação e pontua que o pedido foi feito para atender o atual momento da empresa, que opera com 26% da sua capacidade produtiva, e não para a retomada das atividades, e que as compensações florestais pela extinção dessa área estão sendo devidamente realizadas, conforme a legislação, com a preservação de 128 hectares, que representa mais de 3 vezes a área suprimida. Por fim, a mineradora diz que a área em questão não tem conexão com a área onde ficava a barragem de Fundão. O Supremo Tribunal Federal decidiu manter a multa de R$ 3.900 para os motoristas que se recusarem a fazer o teste do bafômetro. Além disso, segue proibida a venda de bebidas alcoólicas às margens das rodovias federais. Durante a sessão, 3 ações que poderiam flexibilizar pontos da Lei Seca e do Código de Trânsito Brasileiro foram analisadas. A maioria dos votantes concluiu que as medidas para zerar o consumo de álcool pelos motoristas reduziram as mortes no trânsito e devem ser integralmente mantidas. A legislação brasileira é uma das mais efetivas na área de segurança no trânsito, segundo o relatório mais recente da Organização Mundial da Saúde. O ministro Luiz Fux, presidente do STF, abriu os votos na sessão defendendo tolerância zero para o álcool no volante. Ele disse que não existe um nível seguro de alcoolemia na condução dos veículos e todo aquele que dirige após ter ingerido bebida alcoólica deixa de ser um motorista responsável. Luiz Fux foi acompanhado integralmente pelos ministros André Mendonça, Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Carmen Lúcia, Rosa Weber, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. Apesar de concordar com a punição aos motoristas que se recusarem a fazer o teste, o ministro Cássio Nunes Marques foi o único a discordar das restrições para a venda de bebidas alcoólicas às margens das rodovias. Ele disse que a medida prejudica pequenos comércios varejistas em zonas isoladas e também afirmou que o Congresso não apontou a relação de causa e efeito entre a venda de bebida alcoólica nas rodovias e os acidentes de trânsito provocados pelo consumo de álcool. Mudando um pouco de assunto, o frete aéreo registrou alta nos 4 primeiros meses de 2022, apontando uma recuperação econômica do setor. Em Guarulhos, o volume de importações já superou o patamar pré-pandemia. Os registros dos 3 principais aeroportos do país apontaram uma alta de aproximadamente 20% no volume de cargas importadas nos primeiros 4 meses de 2022, em comparação com o mesmo período do ano passado. O terminal de cargas do Galeão, no Rio de Janeiro, recebeu 9,7 mil toneladas de produtos importados, um aumento de 23% em comparação com as 7,8 mil toneladas contabilizadas neste mesmo período de 2021. Já no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, a alta foi de 48 mil toneladas para 52 mil, chegando a um volume de frete superior ao patamar pré-pandemia. E no terminal de Viracopos, em Campinas, também foram registrados números melhores do que antes da pandemia. O levantamento confirma uma recuperação econômica no setor de fretes aéreos após a pandemia de Covid-19. Vale ressaltar que a melhora no setor aéreo contribuiu para um crescimento no volume de importação total do país de mais de 10% em 2022. E a previsão dos especialistas é que esse número cresça ainda mais, estimulado pela redução das tarifas de importação de 11 produtos. Blazer. Se você ainda não ouviu falar a respeito, saiba que é a tendência do mundo corporativo. Blazer é um termo em inglês utilizado para caracterizar um tipo de viagem corporativa. É a união das palavras em inglês business, negócios e leisure, lazer. Ou seja, uma viagem de negócios que se estende para uma de lazer ou ao contrário. Mas como será que isso funciona e para quem é funcional? Para falar sobre o assunto, a gente conversa agora com o Edmilson Romão, que é vice-presidente da ABAV, a Associação Brasileira de Agências de Viagem.
Bom dia, senhor Edmilson, seja muito bem-vindo. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Então, já vou aqui para a minha primeira pergunta. Aqui no Brasil, as viagens de negócios, no geral, representam 60% dos bilhetes aéreos emitidos. Qual a importância do turismo empresarial e quanto o serviço foi afetado aí durante a pandemia? A importância do turismo corporativo, ela é enorme, ela é o segmento mais forte, né? Que representa o maior ticket médio de viagens, né? É o que tem a menor antecedência da compra, que tem um menor preparo, se é que se pode se dizer assim. E ela foi completamente afetada, né? Nós chegamos a ter níveis zeros de viagens corporativas dentro desses 2 anos, somente no início, né? Bem no início da pandemia. Ondas, né? Depois do segundo semestre de 2020, mas muito, né? Com 20%, 30% da capacidade do que tínhamos antes da pandemia. E há uma retomada agora, né? A partir desse terceiro trimestre de 2022, um reaquecimento forte, tanto para viagens corporativas como para os eventos corporativos. Então, a gente vê com bons olhos esse reaquecimento do mercado. Segundo uma plataforma francesa de viagens de negócios que captou dados sobre o tema, a Blazer tem conquistado profissionais pelo mundo. Na própria França, a prática é comum para 24% dos viajantes corporativos, 20% na Alemanha e nos Estados Unidos, e aqui no Brasil o número é maior. 25% dos brasileiros adotaram a prática nas suas viagens. Eu gostaria que o senhor comentasse esse levantamento. Como tem funcionado isso nas empresas? Durante a pandemia, a gente viu uma mudança na característica, não só das viagens, como do comportamento empresarial em geral. Então, a gente tinha os trabalhadores nômades, né, que não tinham um lugar fixo para poder trabalhar, ou porque não necessitavam disso, né? Todo mundo estava home office, então esse home office poderia ser feito em qualquer lugar. E a gente vê um crescimento agora na volta do reaquecimento do mercado corporativo, das extensões de lazer dentro das viagens, que é o Blazer, né? Blazer não é um termo novo, é um termo que foi renovado, porque já existe o T&I desde o começo dos anos 2000, que é o Travel and Entertainment, que era justamente a pessoa faz uma viagem, quer seja ela para fora, né, para um outro país, ou mesmo aqui em território nacional, e ela viajaria de segunda a sexta, ou de quarta a sexta, e aproveita o final de semana, ou final de semana prolongado, para poder conhecer a cidade, conhecer os costumes, conhecer as pessoas, estender a sua viagem de uma forma prazerosa. Pouca gente sabe que uma viagem corporativa ela é muito menos glamour e ela é muito mais trabalho, muito mais pesada, né? Acorda-se muito cedo, dorme-se muito tarde, voos longos, muito cansaço. E com o Blazer, a tendência é que essas viagens passem de ser por obrigação para serem mais prazerosas, né? E isso traz um retorno, né, para a empresa com relação ao ânimo e a entrega do seu funcionário, a produtividade do funcionário muito grande. Então, a tendência é que esses níveis só aumentem. Esses 25% que a gente tem hoje, ele tem uma tendência muito forte de alta, e a gente acredita que nos próximos 2 anos a gente deve chegar a uns 30%, 35% desse número de viagens com essa característica dentro das empresas. Tá certo, a gente conversou com Edmilson Romão, que é vice-presidente da ABAV, Associação Brasileira de Agências de Viagens. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Até mais. E a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente fala sobre a onda de calor na Austrália, que provocou o branqueamento de 90% da Grande Barreira de Coral. E ainda, doenças cardiovasculares são as principais causas de morte nas Américas. Em instantes, voltamos já.
estamos de volta. A inflação alta derrubou o poder de compra em mais de 50% das profissões. O levantamento foi feito entre março de 2021 e março de 2022 pela Confederação de Bens, Serviços e Turismo, a CNC. O estudo da CNC contou com 140 áreas que representam mais de 70% da população. Os profissionais da faxina e os motoristas de ônibus foram os mais afetados, com 16% e quase 4% do poder de compra perdido. Em contrapartida, impulsionadas pelas demandas durante a pandemia, os médicos clínicos lideraram os melhores resultados na pesquisa com um pouco mais de 16% de reajuste salarial, seguido por controlador de máquinas, estoquista, professor de nível superior na educação infantil, programador de sistemas de informação e operador de máquinas na produção agrícola. A coordenação do estudo disse que não se pode avaliar somente o quanto os vencimentos cresceram, mas o quanto eles subiram considerando a inflação. 9 milhões de pessoas morreram de forma prematura em 2019 por causa da poluição. A conclusão é de um estudo que destacou ainda que a contaminação do ar, água e solo mata mais do que as guerras ou o terrorismo, por exemplo. O número é resultado da má qualidade do ar e da presença de poluentes químicos. A Comissão sobre Poluição e Saúde da Lancet destaca que 4 anos depois de um primeiro relatório, a situação não melhorou. Quase 1 a cada 6 mortes prematuras no mundo está associada à contaminação. A poluição e os resíduos expelidos no ar, na água e no solo geralmente não matam diretamente, mas provocam graves doenças cardíacas, câncer, problemas respiratórios e diarreia aguda. O principal autor do estudo e co-diretor da comissão, Richard Fuller, afirmou que os efeitos sobre a saúde são enormes e os países de renda baixa e média são os mais afetados. Ele destacou ainda que o impacto da poluição sobre a saúde continua sendo muito maior que o da guerra, do terrorismo, da malária, HIV, tuberculose, drogas e álcool. O número de mortes causadas pela poluição rivaliza com as provocadas pelo tabaco. Em 2019, 6 milhões e 700 mil mortes prematuras são atribuíveis à poluição do ar, 1 milhão e 400 mil à poluição da água e 900 mil à intoxicação por chumbo. E nesta semana, a ONU fez mais uma vez o alerta. Se não forem feitas mudanças significativas no sistema energético mundial, uma catástrofe ambiental será inevitável no planeta Terra. A ONU afirmou que 4 indicadores importantes das mudanças climáticas bateram recordes em 2021. Uma advertência de que o sistema energético mundial conduz a humanidade para uma catástrofe. As concentrações de gases do efeito estufa, o aumento do nível do mar, o conteúdo e a acidificação dos oceanos registraram valores sem precedentes, de acordo com dados da Organização Meteorológica Mundial, publicados no relatório Estado do Clima Mundial em 2021. O sistema global de energia está quebrado e nos levando cada vez mais para uma catástrofe ambiental. Combustíveis fósseis são uma rua sem saída, ambiental e economicamente. A guerra na Ucrânia e os efeitos imediatos nos preços da energia são outro chamado à razão. O único futuro sustentável é o renovável. Devemos acabar com a poluição de combustíveis fósseis e acelerar a transição energética antes que nossa casa seja incinerada. O tempo está se esgotando. O relatório confirma que os últimos 7 anos foram os mais quentes da história, de acordo com os registros disponíveis. Os fenômenos meteorológicos vinculados à Laninha no início e fim de 2021 tiveram um efeito no resfriamento das temperaturas do planeta. Mas o ano passado teve uma temperatura média mundial quase 1,11 graus Celsius acima do nível pré-industrial. O Acordo de Paris pretende limitar o aumento da temperatura média do planeta a 1,5 graus Celsius. Muito preocupante. E essas ondas de calor que a gente viu agora, que levam as temperaturas médias do planeta, branquearam uma grande barreira de corais na Austrália. Um relatório de monitoramento revelou que uma prolongada onda de calor na Austrália causou o branqueamento de 91% da grande barreira de corais do país. Dos 719 recifes estudados, 654 mostraram danos, na primeira vez em que estes danos acontecem em paralelo ao fenômeno climático de Laninha, que, em tese, esfria as temperaturas dos oceanos.
O texto do governo adverte que a mudança climática tem piorado e a Grande Barreira de Corais experimenta as consequências disso. Este é o 4º branqueamento em massa sofrido pelo maior recife do mundo desde 2016. O fenômeno é causado pelo estresse térmico dos corais e pela consequente expulsão das algas brilhantes que vivem no coral e dão a característica cor. Os corais esbranquiçados continuam vivos e podem se recuperar se as condições melhorarem, mas os que sofrem muito com o fenômeno apresentam níveis de mortalidade elevados. As doenças cardiovasculares, como o infarto e o AVC, são as principais causas de morte nas Américas, Paty. Você sabia? Isso mesmo, Dani. E a pressão alta é responsável por 50% delas. Vamos conferir na reportagem do Almeida Júnior. Viviane tem 52 anos e um bom histórico de saúde. Sempre teve hábitos saudáveis em relação à alimentação e prática de esportes. Cigarro e álcool estiveram longe da vida da atendente. Mesmo assim, ela sofreu um acidente vascular cerebral durante uma cirurgia odontológica. Segundo a pesquisa que fizeram, foi a hiperextensão do pescoço durante a cirurgia que eu tive. Durante 8 horas eu tive com ele hiperestendido, então formou um coágulo na carótida e subiu para o cérebro. Por conta do AVC, Viviane tem dificuldades para se locomover. O lado esquerdo do corpo ainda está semi-paralisado. Para andar, ela precisa da ajuda de uma bengala. Hoje ela faz exercícios de fisioterapia para voltar a ter uma vida normal. A mão esquerda não mexe, então eu tenho assim, uma tábua auxiliar com um prego de aços inoxidável para poder cozinhar, porque eu gosto muito de cozinhar, então eu consegui prosseguir minha vida dessa maneira, me reinventando. A Viviane foi pega de surpresa, mas em alguns casos os sintomas da hipertensão aparecem quando a pressão sobe muito. Dores no peito, na cabeça, zumbidos no ouvido, fraqueza e tonturas e sangramento no nariz. A grande maioria dos casos é absolutamente silencioso, né? É absolutamente silencioso. Você vai ver sintomas quando a pessoa tem picos altos, então faz 18, né, 180 de pressão, 200 de pressão. Às vezes a pessoa tem dor de cabeça, tontura, mal-estar, sangue no nariz, mas a maioria das vezes é uma doença absolutamente silenciosa, porque ela vai subindo lentamente, o corpo vai se acostumando com esse setup mais alto e a pessoa não sente nada. Ao contrário, quando você abaixa é que ela sente mal-estar. A hipertensão arterial ou pressão alta é uma doença que ataca os vasos sanguíneos, coração, cérebro e olhos e pode causar paralisação dos rins. Essa doença é herdada dos pais em 90% dos casos. Mas há vários fatores que influenciam nos níveis de pressão arterial, entre eles fumo, consumo de bebidas alcoólicas, obesidade, estresse, grande consumo de sal, níveis altos de colesterol e falta de atividade física. A incidência aumenta com a idade. É maior entre homens com até 50 anos e entre mulheres acima de 50 e em diabéticos. A gente acaba tendo a obrigação de cuidar desses pacientes com 50 anos, porque eles já têm a manifestação grave das doenças. Mas a hora de evitar essas doenças é desde a infância. A pressão alta não tem cura, mas tem tratamento e pode ser controlada. Somente o médico pode determinar o melhor método para cada paciente. Muitas vezes o doente deixa de tomar medicamento com controle adequado só de mudar o estilo de vida. Acho que esse é o ponto maior. É bom quando você no consultório orienta o doente adere a isso e ele percebe como tira ou praticamente reduz a quase nada o medicamento e como funciona mudar o estilo de vida, não só pela hipertensão, mas pelo conjunto de benefícios que você vai ter, obviamente, para o teu corpo, pensando aí pelo menos médio e longo prazo. Hábitos que, segundo Viviane, foram fundamentais para que ela pudesse sobreviver ao AVC. Tem como você se fortalecer, como era o meu caso, que eu fazia há 22 anos academia, eu era bem forte, então segurou porque senão eu teria morrido mesmo. Eles me deram 2% de chance de vida só na época. Então, pelo seu hábito de não fumar e praticar exercício, é o que te manteve vivo. Isso me ajudou muito. Quer dizer, você nunca fumar na vida e praticar exercício físico foi fundamental para você estar bem hoje. Com certeza. Isso me fez sobreviver e estar aqui conversando com você hoje. Tem que cuidar da saúde, né, Dani? Com certeza. Sempre ir ao médico regularmente. Isso mesmo. Não pode bobear.
E essa edição fica por aqui, mas muito obrigada pela sua companhia, um ótimo dia para você e até mais. Um ótimo final de semana e até segunda-feira.